Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, como vocês estão? Hoje vamos dar início a mais uma série de algumas mensagens da Palavra do Senhor. A primeira está aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 ao versículo 44, cujo tema: Você entende essa expressão? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Assim nos diz a palavra do Senhor. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo que vejo do meu Pai, e vós fazeis o que também vejo junto de vosso Pai. Responderam e disseram: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosseis filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus. Tem ouvido? Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer ao desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que passagem, que palavra do Senhor Jesus para os religiosos, né, meus amados? Então, você entende essa expressão? E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará? A palavra do Senhor, meus amados, ela nos fala essa maravilha aqui, né? Agora, de que maneira, então, essa palavra, ela veio aqui para você, para receber essa bênção que Deus tem para o seu coração? De que forma, como nós falamos, nós não escolhemos a dedo as mensagens, né? Correto? E eu vou agora te entregar por que essa palavra. Esse vídeo short agora que eu vou te entregar, você deve receber ele por esses dias também. Você vai perceber, pode ser antes, provavelmente antes, e depois você vai receber essa mensagem que eu vou gravar agora, tá bom? Veja bem, é possível evangelizar em 2 minutos? Parte 2. Tenho regularmente clamado a Deus antes de iniciar o dia de serviço para o Espírito Santo enviar pessoas aqui na portaria e através delas o Senhor venha encaminhar mensagens para abençoar você, seguidor desse canal. Hoje, domingo, não temos expediente ao público aqui no Centro de Convivência. Veja como Deus tem agido em minha vida pela sua infinita misericórdia, meus amados. Eu estava aqui observando as últimas notícias acerca da nossa nação, quando me fez olhar o relógio e faltava apenas 5 minutos para as 10h30. Logo glorifiquei a Deus e tomei um copo d'água e me ajoelhei para iniciar um clamor por um período de 3 horas de consagração em favor do preparo e gravações de mensagens para esse canal. Assim que me coloquei de joelhos, alguém bateu palmas lá no portão. Eram 2 cidadãos daquela seita que mais bate às portas dos lares nesse país, você sabe qual é, né? Deve ter batido da tua casa também. Se não bateu, provavelmente vai chegar lá.
Eu então me levantei rapidamente devido ao meu tempo e ao me dirigir a eles, fui logo falando, eu os conheço. Só que para ganhar tempo já vou dizendo que conheço o meu Senhor Jesus Cristo faz 51 anos e ele fala comigo todos os dias e eu quero lhes deixar uma palavra de Deus citada pelo nosso capitão. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A lei está na hora de eu iniciar o período de consagração. Ainda diz que Deus lhes abençoe um bom dia. Ao me retirar, notei que um deles estava com um semblante alegre, aquele que estava mais quieto. E o outro, meio que surpreso, ficou meio que surpreso com o que acabou de ouvir. Interessante que eu estava me lembrando agora, exatamente agora, que mais ou menos um ano atrás bateu, no dia que a empresa estava aberta ao público, duas senhoras que também vieram com essa mesma palavra e eu me reportei ela da mesma maneira que esse aqui. Só que eu estava mais tranquilo, porque eu não ia iniciar o jejum, talvez estendi um pouco mais, mas falei praticamente as mesmas coisas e entreguei uma palavra para elas também. Não me lembro qual foi, nesse sentido. E agora passa um ano, vem duas pessoas da mesma seita, né, para me abordar aqui. Mas tudo bem, então o Senhor, através dessa experiência, né, conhecereis a verdade libertará, o Senhor nos traz essa palavra de João 8, 34. Eu queria que, a respeito dessa palavra que eu acabei de ler ainda, quando fala 8:32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa passagem, ela refere a Jesus como a verdade que, ao ser conhecida e vivida, ela liberta as pessoas do pecado e de outras formas de aprisionamento. Então, quando Jesus falou, e conhecereis a verdade, vai vos libertará, na verdade ele estava falando sobre isso, que era algo que deveria ser conhecer e viver. Que as pessoas sejam libertas do pecado e também de qualquer outro aprisionamento. Tem pessoas hoje, amada, que estão aprisionadas. E eu tenho alguém na minha própria família que está precisando de uma bênção nesse sentido, de uma libertação, né? Então, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não só do pecado, mas também de certas coisas que muitas vezes estão presas hoje, amarradas por alguma coisa do mal, e só o poder de Jesus para libertar. Você entende essa expressão? E conhecereis a verdade vos libertará? O que Jesus queria falar aqui? Olha bem, a Bíblia diz que Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então ele está dizendo o quê? A necessidade de permanecer. Quando eu estava lendo esse texto aqui, meus amados, sabe o que veio na minha mente? Vocês já viram Jesus em alguma passagem bíblica dos evangelhos ele falar sobre a pessoa precisa ser crente, precisa ser cristão? Essa linguagem que nós usamos nas igrejas, que você aprendeu e eu hoje, você nota que Jesus fala sempre de maneira diferente. Ele vai mais na profundidade. O que ele fala? Se vós permanecerdes na minha palavra, ele não falou verdadeiramente sereis crentes, não. Sereis meus discípulos. É mais do que somente crer, é você ser um seguidor de Jesus, meus amados, né? Sereis meus discípulos, vocês vão me seguir. Discípulo quer dizer seguidor, vocês vão seguir os meus passos. Ele está falando isso aqui, correto? Eu não vou abordar o texto todo, que é grande, né? Que ia precisar de quase meia hora para falar de tudo. Nós vamos aqui procurar os versículos mais importantes. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, é semelhante ao versículo 32 que nós lemos, 36, ó. 32 fala o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se você conhece Jesus, conhece a verdade, essa verdade que Jesus vai te libertar. Aí Jesus fala o quê? Se você for liberto por Jesus, você verdadeiramente será livre. Você não vai viver mais na escravidão. Porque antes de conhecer Jesus, todo ser humano, ele vive na escravidão do pecado, amados. O homem está preso pelo pecado, ele já nasce no pecado, por causa de Adão e Eva, da herança.
Mas quando Jesus liberta, quando você alcança a libertação, Jesus está enfatizando que você verdadeiramente será livre. Não vai precisar mais viver cometendo pecados. Você pode até pecar uma vez ou outra, e você vai confessar esse pecado. Você não vai viver na dependência do pecado, escravo do pecado, como muitas pessoas são. Hoje as pessoas estão presas em vícios, em jogos, né? Em pecados de prostituição, vamos dizer, por exemplo, pecado da carne. Sabe por quê? Porque não alcançaram a libertação. Então você e eu não podemos ficar mais presos a nada. Se alguma coisa está te prendendo hoje, alguma coisa você vive na dependência daquilo, é necessário você levar diante do Senhor. Por quê? Jesus está falando o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que versículo maravilhoso, né, amados? Verdadeiramente sereis livres se o Filho do Homem vos libertar. Essa é a palavra de Jesus, correto? Aí falou o quê? Bem sei que sou discípulo de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Aí, eles falavam que era filho de Abraão, mas está querendo matar Jesus. Como é que pode isso? Jesus é um enviado de Deus. Se Jesus foi que Abraão, Jesus é o resultado daqueles que, da fé, daqueles que entenderam o que foi Abraão, deve seguir a fé em Jesus Cristo. Como é que pode isso, querer matar Jesus? Mas agora procurai matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade de Deus, tem ouvido, e Abraão não fez isso, né? Aí Jesus fala assim: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, se eles, os judeus, que ele estava falando aí na palavra, fosse verdadeiramente filho de Abraão, ele tinha que amar Jesus, porque tanto como Abraão era de Deus, ele também, Jesus, foi enviado de Deus para salvar o homem, pessoal. Aí ele encerra, meu tempo está terminando já aqui, passou rápido hoje, olha. Meu tempo está terminando aqui, eu vou ler logo o versículo para fechar aqui, ó. Vós tende por pai do diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que lhe é próprio, porque é mentiroso para mentira. Então aqui essa palavra está dizendo o quê? Porque você deve conhecer pessoas que se dizem crentes, têm hábito de mentira. Aí não combina. Porque ele está falando o quê? Está falando dos judeus que eles eram filhos do diabo, porque eles viviam o quê? Na mentira. Eles gostavam, estavam perseguindo Jesus, porque não queriam ver a verdade. Se não queriam ver a verdade, porque eles aprovavam a mentira. Eles estão falando que o diabo é o pai da mentira. Então o cristão, aquele que verdadeiramente foi livre por Jesus, ele não tem como viver na praia da mentira. Porque se proceder dessa forma, um crente que muitas vezes está na igreja, que professa fé, mas que tem o hábito de mentir, de enganar, Jesus está falando que ele não é filho de Deus. Porque o pai da mentira é o diabo e Satanás. Então, é necessário o quê? Uma transformação. É necessário receber Jesus, ser liberto por Jesus. Porque quando a pessoa é liberta por Jesus, Jesus está dizendo aqui que verdadeiramente essa pessoa será livre, não é? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre de tudo, inclusive da mentira. Então essa palavra aqui vem esclarecer para muitos aí, muitas pessoas que às vezes se dizem cristãs, que são crentes em Jesus, mas que tem um problema da mentira na vida deles. Não está certo. Tem que mudar, tem que tomar atitude e entender que precisa receber Jesus na sua vida para que possa alcançar a libertação em Jesus. Amém, pessoal? Então, você entende essa expressão? Conhecerei a verdade libertará? A palavra falou no seu coração, você recebeu essa palavra de Deus, então, por favor, compartilha. Deixe seu comentário aqui, o seu like, para que esse canal possa ter relevância, esse vídeo e o nosso canal possa crescer para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, uma boa tarde, um forte abraço a todos.